Bom dia, galerinha, boa tarde, boa noite, eu não sei qual horário que vocês vão ver esse vídeo, mas porém aí a gente tá com mais uma aula aí do terceiro capítulo do livro do nono ano, que é falando sobre a Primeira Guerra Mundial, que ela começa justamente em 1914 e 1918. Porém, assim, as preliminares dela, ela vai começar muito antes disso. Se a gente for, se a gente for analisar, ela começa um pouquinho antes aí de 1870, certo? Então nós vamos agora fazendo aqui falando um pouquinho sobre o assunto e vamos ver aí o que é que a gente consegue entender sobre a guerra. Lembrando que qualquer dúvida, vai lá nas aulas virtuais, tire suas dúvidas ou entra aí pelo Zap, no caso dos meus alunos, e tirem as dúvidas pelo Zap, ok? Então vamos lá. Meu nome é Dalteli, professor de História, e estamos aí com mais uma. Bom, para começar, vamos começar com imperialismo. Bom, lembrando que esse período do imperialismo estava em uma corrida pela indústria. O capitalismo ele se faz a partir da indústria. Então, quando a indústria ela consegue se esquematizar, o capitalismo ele cresce, ele se fortalece. E justamente isso, países como França e Alemanha também elas estão em busca disso. Então, praticamente a Europa ela começa a se industrializar e esses países, devido à sua industrialização, eles começam a correr em busca de países que eles pudessem adquirir matérias-primas e mão de obra barata. Então, a partir disso aí, começa aí o imperialismo, ele é mais visto como uma colônia, não vou dizer como uma conquista da Ásia e da África, certo? Onde os países da Europa eles vão em busca da Ásia e da África e lá se concentram. Entre esses nós vamos ter aí a Alemanha, só que quando começa essa corrida aí pela África e pela Ásia, nem a Alemanha nem a Itália eles conseguem um lugar ao sol. Eles ficam de fora desse período colonial, dessa colonização, desse período chamado de período colonial, né? Enquanto isso, a Inglaterra e a França elas organizarem nos melhores locais, onde poderia, além de ter fácil acesso devido ao mar Mediterrâneo, também poderia ficava mais barato levar suas matérias-primas para suas indústrias. Então, a partir daí, para esses países, ficaram muito legal. Porém, um paizinho chamado Alemanha, esse não ficou nada satisfeito com estar de fora disso. E a Itália também, claro, né? E a partir daí, a Itália e a Alemanha já dá um pontapé inicial aí para uma futura guerra aí que nós vamos ver daqui a pouco. Aqui nós estamos a divisão imperial, vou pegar aqui e colocar em outro mapa aqui para vocês verem melhor. Nós temos esse mapa aqui que eu acho que dá para visualizar bem melhor ele. Bom, se vocês observarem, eu não sei se dá para focar, se está dando para focar direito aí, mas se vocês observarem, nós vamos ter aqui a Espanha, Portugal, França, a Inglaterra, Holanda, Bélgica, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro, Itália, Montenegro, essa bolinha amarela aqui, a Sérvia, esse aqui, Albânia, esse rosinha aqui, Grécia, Bulgária, Romênia, Império Turco e a Rússia, Suécia e a Noruega e a Dinamarca, a Holanda, eu acho que eu já falei, né? Bom, então a Europa era dividida nesse seguinte contexto. Se vocês forem olhar aqui, os maiores impérios aqui, nós temos aqui a Inglaterra, um dos mais poderosos. A França era um grande império. O Império Alemão também era muito forte. Embora a Rússia tenha esse tamanho todo aqui, mas na época estava passando por uma crise devido à questão czarista. Já estava começando a crise da chamada Revolução de 17 na Rússia. E esses eram os mais fortes. Inglaterra, a França e a Alemanha. Certo? Bom, a partir daí, deixa eu voltar aqui para nosso slide para a gente acompanhar direitinho
para vocês não se atrapalharem, ok? Sim, a partir disso aí, a Alemanha ela começa a se organizar e começa aí o rompimento entre os equilíbrios. Pronto, a Alemanha, que era uma das potências na época, por quê? Porque durante o período da guerra, a Inglaterra ela cria sim a indústria, mas países como a França e como a Alemanha, eles melhoraram essa indústria. O que estava, digamos, bom, eles conseguiram melhorar. E a Alemanha teve um crescimento muito grande economicamente nas suas indústrias, o que fez com que em 1970 a Alemanha vencesse a Guerra do Aço com a França. Então a Alemanha estava produzindo muito, muito, muito mesmo. Só que isso, a Grã-Bretanha, que no caso seria a Inglaterra, se sentiu ameaçada com esse crescimento tão grande da Alemanha. E aí começa as confusões, porque a partir disso aí, não vamos esquecer que a confusão lá do imperialismo, ele só vai começar por causa da indústria, que tem a ver com essa confusão que a gente está falando aqui agora. E com isso, vai se juntar e começar as chamadas rivalidades. E que rivalidades vão ser essas? Vamos ter aí o anglo-alemã, que dava origem à rivalidade entre Inglaterra e Alemanha, pela competição do comércio e da indústria. Nós vamos ter aí o franco-alemã, que é a França anti-germanista, que também era muito forte, devido à derrota na França, na Guerra Franco-Prussiana, ou seja, a Alemanha ela ganha da França, dá um cacete na França, e conquista os territórios da Alsácia-Lorena, e a Alemanha ela sai de boa nisso aí. Por outro lado, nós vamos ter a Áustro-Rússia, que também desejava dominar o Império Turco. Por quê? Porque a Rússia ela não tinha saída nem para o Mediterrâneo, nem para o Mar Vermelho. Então a Rússia ela desejava uma saída. E com isso ela queria dominar o Império Turco, a fim de obter essas saídas aí. E também controlar a Península Balcânica, porque se ela controlasse a Península Balcânica, ela ia ter um poder naval também. Então, claro que isso também ficou complicado. A partir disso aí vai surgir as ideias nacionalistas. O que é o nacionalismo? Nacionalismo é aquela questão de você amar seu país acima de qualquer coisa. Seu país é superior a tudo, tudo é melhor, tudo é para seu país é superior a tudo. E com isso vai crescer muito uma ideia bem intimidadora. Se vocês olharem aí nos alemães aqui em cima, nessa primeira figura aqui, deixa eu baixar um pouquinho aqui, nós vamos ter aí uma valquíria, que é essa aqui, que está com a folha de louro na mão aqui, simbolizando o poderio alemão, e mostrando a força que os alemães têm através daqui, ó, um alemão segurando a bandeira, a valquíria aparece aqui com a coroa de louro, como se fosse premiar ele por aquela ação, pelaquela ação ali. Aqui duas pessoas aqui, dois marinheiros, e logo abaixo nós vamos ter aí também a França, que é convocando as mulheres para fazer parte fazer parte da guerra. Então a mulher se tornava um símbolo importante nesse período aí. Então a partir daí já começa, a gente já viu que a divisão já começou em cima, né? Com as franco-prussianas e tal. E aí vamos ter outro problema, que as divisões digamos assim, entusiasmação linguística, digamos assim. Que é o quê? O pan-eslavismo, que era liderado pela Rússia, lembrando que a Rússia já queria uma saída para o Mediterrâneo, ela queria
uma saída para controlar ali o Mediterrâneo, ou parte do Mediterrâneo. E por isso ela pregava a união de todos os povos eslavos, ou seja, todos os povos eslavos que falassem a língua eslava se unissem junto com ela para contra o Império Austro-Húngaro. Então, ela queria ali a união daquele povo para brigar com o Império Austro-Húngaro. Aí, em seguida, a Alemanha, já não para não ficar, para não deixar a Rússia botar seus cavalinhos na frente e crescer demais, ela vai criar aí o pan-germanismo, que a Alemanha pregava também quase a mesma coisa, que era a anexão de todos os povos germânicos da Europa, ou seja, todo mundo que falasse a língua germânica se aliasse à Alemanha. E por outro lado vem aí o revanchismo francês. Lembra que eu disse que a França tinha tomado lá um cacete da Alemanha devido à perca da Alsácia-Lorena. E quando foi isso aconteceu em 1817, foi quando elas perderam. E essa região da Alsácia-Lorena é uma região rica em minérios de ferro, ou seja, para quem estava para a indústria, era um local de ouro, porque para a fabricação de aço, tudo isso precisa de ferro. E a partir dessa guerra, desenvolveu-se aí na França um movimento de cunho nacionalista, ou seja, os franceses, tipo aquele negócio, ó, vamos conquistar, nós vamos vencer, vamos pegar esse povo, vamos descontar a derrota que nós tivemos, e aí partiram. Bom, esse revanchismo que vivia esforrar, botava aí jogando na cara ele se engrandecia, se fortalecia em nome da derrota que eles já tinham tido antes para a Alemanha. E queria recuperar o território da Alsácia-Lorena. Então, a briga toda era a confusão toda era isso aí. Bom, com isso, nós temos aqui um cartaz aí de convocação para a guerra. E aí veio as políticas das alianças, que nós vamos ter aí a Tríplice Aliança, que é formada aqui pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e Itália. Bom, antes de falar da Tríplice Entende, a Tríplice Aliança nós temos aqui, vamos pegar aqui uma ideia bem massa, assim, vamos pegar aqui que a Alemanha é aquele cara amigo seu, de briga, de guerra mesmo, que qualquer balançou o dedo ele quer brigar. O Império Austro-Húngaro é aquele amigo que se ele brigar eu vou também, morre os dois juntos, nem que se ferre. E a Itália é aquele que fica ali. Se ganhar eu entro na briga, mas se perder eu saio correndo. Então era mais ou menos isso a Itália. Então a Itália era aquele amigo que não é de confiança na briga. Já aqui nós vamos ter aqui o Reino Unido, que fazia parte da Tríplice Entende, que era Reino Unido, França e Rússia, que era, digamos aqui, como vamos dizer aqui, o eixo do bem, né? Segundo a ameaça que a Alemanha causava na época. Então eles eram a força de contra-ataque da Alemanha. Então, basicamente, a partir daí, o mundo estava dividido nesses dois. A gente fala assim, Primeira Guerra Mundial, gente, mas não é que o mundo todo estava em guerra. É porque, de certa forma, afetou o mundo todo. Ou de uma forma ou de outra. Ou economicamente, ou na questão política. Mas não que teve guerra no mundo todo, não que o mundo todo saiu para briga, ou que todo mundo estava lá na mão, certo? E com isso, houve aí um período de pacificação, né, que é chamado de paz armada. E esse período de paz armada, digamos assim, estava todo mundo se armando, todos os países aí que estavam em meio à guerra, estava todo mundo botando as suas arminhas no bolso, porém, ninguém estava brigando, ficava tipo aquele assim, todo mundo se olhando de cara feia, todo mundo com raiva um do outro, porém, ninguém estava ali querendo matar ninguém, estava todo mundo de boa. Só esperando ali alguém bater o pé, tirar uma arma ali para a briga começar. Então, esse período aí, é tanto que o cartaz aqui representa muito bem, né? Uma arma com a pombinha em cima, uns fios de arame aqui. Enfim, representa muito bem esse período. E outra questão que a gente vai ter aí, que isso vai dar uma confusão do caramba,
é justamente Marrocos. Por quê? Porque Marrocos, em 1880, Marrocos, na conquista da África e da Ásia, Marrocos ela vai ser conquistada pela França, ou pela Inglaterra, enquanto o Egito vai ser dominado pela França. Então vai ficar ali os dois países ali tomando conta desse território. Em 1904, a França e a Inglaterra assinaram um acordo. E o que era esse acordo assinado pela Inglaterra e a França? Que era de que os franceses deixavam a Inglaterra entrar no Egito e a Inglaterra deixava os franceses entrar em Marrocos. O que deixou a Alemanha muito ferrada. Porque a Alemanha não gostou desse tratado feito entre os dois países, porque ela ficava na desvantagem. Lembrando que os dois países praticamente, eles, devido à sua localização das conquistas da sua terra, ele dominava dois importantes locais, que era o Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo. Então eles tinham todo o poder daquela região ali. E a Alemanha ficou ferrada com isso, porque ela queria também fazer parte daquela coisa ali. E com isso, a Alemanha resolveu meio que querer uma briga com a França. E em 1906, houve aí um acordo, que é a Conferência de Algésiras, nessa conferência se confirma aí os interesses da Alemanha, onde a Alemanha cede uma parte aí, uma pequena parte do Marrocos aí para a conferência cede uma pequena parte aí para Marrocos, e só que a Alemanha, uma pequena parte de Marrocos para a Alemanha, só que a Alemanha ela não estava contente com isso, porque ela não queria um pedaço, ela queria tudo. Porque ela tendo tudo, ela ia poder dominar um pedacinho do mar também, do Mediterrâneo principalmente. E com isso, a Alemanha, com medo de uma guerra a França com medo de uma guerra com a Alemanha, então a França foi lá e disse assim, bom, eu vou ceder aqui um pedaço do Congo, um pedaço vantajoso para você, e você fica aí quietinho que a gente fica cá. E assim deu um paliativo por enquanto na guerra. Mas a Alemanha ela estava ali tiririca com todo mundo, porque todo mundo só estava tirando vantagem e ela não estava conseguindo nada. E a partir daí veio a outra questão aí, que era a questão dos Balcãs, que a principal foco entre as potências europeias era a Península Balcânica, onde se chocava o nacionalismo da Sérvia. Lembrando que a Sérvia era um pedaço, a Sérvia era uma parte ali importante. A Sérvia ela tinha uma feição melhor com a Rússia. Então a Sérvia e a Rússia elas se entendiam. Porém, tinha um problema muito sério com a Áustria-Húngaro, que os austro-húngaros queriam a todo custo tomar conta da Sérvia. Só que a Sérvia nunca permitia. Então, a todo momento existe uma briga ali, uma confusão. A Sérvia humilhando, o austro-húngaro humilhando sempre a Sérvia. E a partir disso aí, em 1908, a Áustria anexou a região da Bósnia. Então, a Bósnia ficou aí uma fatia importante do Império Austro-Húngaro. Para a Bósnia, essa região aqui, a Bósnia-Herzegovina, essa região toda aqui, lilás, marrom aqui. Então, essa região toda vai se fixar ao Império Austro-Húngaro, que é isso aqui. Então, a Sérvia vai ficar aqui praticamente isolada, porque a Sérvia também queria dominar esse território todinho aqui. E isso não funcionou. E a Sérvia queria incorporar toda essa região, porém não deu certo, e a Sérvia ficou ali muito também tiririca. Então, o Sérvia já estava revoltado pelas humilhações sofridas pelo Império Austro-Húngaro, e a Sérvia queria ali também um reconhecimento, só que isso não teve porque o Império Austro-Húngaro, por ser mais forte, ele conseguia as coisas com mais facilidade. Aí o que aconteceu? Ficava todo mundo nessa tensão toda aí que eu já falei, só esperando
para a guerra começar. E quem vai estalar o dedo nesse período? Bom, lembrando a vocês, que eu acabei de falar agora aí, que o Império Austro-Húngaro se anexou à Bósnia, Herzegovina, e tinha um problema sério com a Sérvia, porque eles queriam conquistar a Sérvia também. E a Sérvia, por outro lado, queria a Bósnia. Então isso gerou um conflito aí meio maluco. E tirando as humilhações também que já era sofrida entre os austro-húngaros faziam a Sérvia sofrer. Bom, com isso, em 28 de junho de 1914, em Sarajevo, na Bósnia, o herdeiro austro-húngaro, o príncipe Francisco Ferdinand e sua esposa Sofia, resolveram dar um passeio justamente aonde? Na Sérvia. E foi para lá tirar onda, não vou dizer tirar onda, né? Fazer um desfile mostrando o poder que a Hungria tinha. Só que assim, em todo local sempre tem alguém politicamente capaz de fazer tudo em nome do seu país, o chamado nacionalista, né? O cara que ele bota seu país acima de tudo. E justamente lá tinha um cara que era um estudante da Sérvia, que era politicamente ligado aí a um grupo chamado de Mãos Negras. E esse cara, ele saltou no meio do povo, deu 2 tiros, um pegou na cabeça pegou em Francisco Ferdinand, o Duque Francisco Ferdinand, o príncipe, aliás, e o outro pegou na sua esposa Sofia. A partir disso aí, nós vamos ter aí um problema sério, porque a Alemanha ela declara guerra aí rapidamente começa aí os conchavos. Por que vai começar esses conchavos? Porque imediatamente nós vamos ter aí a Sérvia vai se aproximar rapidamente aí da Rússia. A Rússia vai lá dar seu apoio à Sérvia. Imediatamente também nós vamos ter mais 2 países aí que vai chegar junto com a Sérvia, que é a Alemanha e a Inglaterra. E a França e a Inglaterra vai se juntar com a Rússia para apoiar a Sérvia. A Alemanha, imediatamente, ela vai dar o apoio aos austro-húngaros. Então, praticamente, aí o país já está polarizado. Nós vamos ter aí a divisão que já tinha vindo antes, né? Que agora vai ficar mais forte, que é a Tríplice Aliança, que é formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. E a Tríplice Entente, que aí nós vamos ter a Inglaterra, França, Rússia e agora a Sérvia, porque, quer queira que não, a Sérvia vai passar a fazer parte dessa bagunça toda aí. E com isso vai gerar a chamada guerra de movimento. Por que vai gerar essa guerra de movimento? Porque a guerra de movimento ela vai gerar a partir da morte disso aí, porque todos os soldados aí vão começar a correr para se movimentar. A Alemanha, ela vai começar a guerra. Você vai ver isso, que a Alemanha vai começar a Primeira Guerra Mundial e ela vai começar a Segunda também. Então ela vai começar a guerra por quê? Ela imediatamente corre. Bom, a Alemanha ela vai ter aí o plano Schuft, que consistia em concentrar as forças militares de ataque à França. Então ela queria atacar a França e depois ela ia lá na Rússia e pegava os russos e descia o cacete. Até mesmo porque o russo, economicamente, estava todo mundo zerado, porque a Rússia estava passando por um problema econômico muito sério. Voltando aí, então nós temos aí. Então vai chegar a guerra de movimentos, que vai gerar aí, esse ataque todo aí. E a guerra de movimento ela vai começar justamente a partir de quando? De quando a Alemanha, com o arquiduque, ele é assassinado e a Alemanha resolve chegar lá e mostrar seu poderio. E de que forma isso vai acontecer? Isso vai acontecer justamente com a Primeira Guerra de Movimento. Ela vai durar de agosto a novembro de 1914, que é quando todo mundo começa a ir para se organizar nos seus territórios.
e ter esse movimento das tropas. Então a Alemanha ela vai ter aí o chamado plano Schiffer, que consiste em concentrar as suas forças militares de ataque na França. Então ela queria primeiro atacar a França e depois ela vinha e pegava a Rússia de jeito. De certo que venceria isso. E para isso ela decidiu invadir primeiro a Bélgica, que era um canal para entrar na Alemanha, ou na França. Então a Alemanha vai lá, invade a Bélgica e entra na França. Só que quando ela entra na França, ela já deu pretexto para um país que estava lá sossegado na dela entrar na guerra também, que era a Inglaterra. Então a Inglaterra desce de lá com os dois pés nos peitos da Alemanha e começa lá a ajudar a França a conquistar seus territórios novamente. E nisso aí a Alemanha ela resolve fazer uma palhaçada imensa. Por quê? Ela vai invadir ela ganha a Bélgica e vai para a França. Só que quando ela chega na França, ela já acha que já venceu. Então ela pega metade de seus soldados e manda para a Rússia. E o que acontece? Ela dividiu seus exércitos. Então o exército ficou mais fraco. Aquele exército que era todo poderoso, ele fica mais fraco. Então a Inglaterra vai lá dar um cacete nos alemães que estavam na França. E a Rússia vai lá dar outro cacete nos soldados alemães que estavam querendo entrar na Rússia. Então, nesse primeiro confronto aí, a Alemanha ela não ganha nada. Digamos que é um período que é a chamada Primeira Batalha de Morne, que ninguém ganha nada. Os territórios continuam do mesmo jeito, ninguém ganhou nada, só teve desgaste, certo? Por isso que esse período aí não teve nada assim de muito avoaçante. Foi praticamente o início da guerra, a Primeira Guerra de Movimento, praticamente foi uma guerra entre a Alemanha e França, onde a França foi ajudada foi ajudada pela Inglaterra, e uma guerra também entre a Alemanha e a tentada de invasão à Polônia, que a Rússia veio lá e também deu outro couro e botou a Alemanha para lugar. Então, a Primeira Guerra de Movimento, ninguém ganhou nada. Aí vamos para outra parte aí, que é a chamada Guerra de Trincheira. A Guerra de Trincheira nada mais é do que uma guerra onde todo mundo estava dentro de um grande valete, um grande buraco, né? Que ela vai pegar aí de 1915 a 1917. Então, praticamente, aí nós vamos ter 2 anos de guerra. Bom, nessa fase aí, o exército adversário procurava afirmar as suas posições com o objetivo de vencer o adversário pelo cansaço. Aí nós vamos ter a Inglaterra, a França, e do outro lado nós vamos ter a Alemanha, que também começou aí a brigar o tempo todo. Na frente oriental, nós vamos ter aí também o exército alemão, que vencia sucessivas batalhas aí com o exército mal treinado da Rússia. Lembrando que a Rússia, além de ser economicamente, estava passando por um período muito ruim economicamente, devido à questão do czar lá na Rússia, também o exército não era bem treinado. Então a Alemanha se aproveitava disso e descia o cacete. E lembrando que as trincheiras ela ia se avançando a cada momento em que um lado lá, né, no caso vamos pegar aqui a Alemanha, a Alemanha vencia um pouquinho, ela aumentava, cavava mais um buraquinho para lá e ia encostando, ia subindo. E a guerra de trincheira, só que a guerra de trincheira ela vai ter um saldo muito, muito ruim, porque as pessoas vão morrer mais de doença do que pelas próprias balas. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Bom, as contínuas derrotas aceleraram a queda do czar em 1917. Aí vai ter aí o Tratado de Brest-Litovsk, que vai ser um tratado onde dizia que a Rússia estava saindo da guerra, porque a Rússia sai da guerra e vai entrar aí na Revolução Russa de 1917, ou seja, a Rússia vai virar a cabeça diretamente para dentro do seu país, que era onde estava o verdadeiro problema.
Aí nós temos algumas fotos aí das trincheiras. E a partir disso, aí nós estamos aí as pessoas como ficavam dentro das trincheiras. Uma cartinha aí escrita, que a gente não vai ler isso aí, mas vamos aí. Bom, e o que acontece? A partir das trincheiras, o que acontecia? Havia chuvas, então havia aí as doenças causadas pelo rato, né? A febre tifoide, entre outras doenças, a febre amarela, entre outras doenças causadas aí pelo rato, que fazia com que os soldados adoecessem e morriam. E tirando também que alguns soldados que eram baleados morriam ali e ficavam ali mesmo, na trincheira, e ficava lá até um certo tempo. Então, a partir disso aí, começa a se organizar aí uma forma, praticamente o saldo da guerra aí, já tinha morrido mais gente dessas doenças, gerada através das doenças do rato, de moscas, de infecção gerada por cadáveres, entre outras doenças que surgiram nesse período aí nas trincheiras, do que a própria guerra estava matando. Então, nisso aí, segundo aqui as minhas pesquisas, os alemães eles vão criar alguns instrumentos que vai fazer com que as guerras de trincheira acabem. Uma delas vai ser um tanque de guerra, que vai ser criado pelos alemães, depois outros países também vão criar os seus. E o que é que o tanque de guerra tinha? O tanque de guerra ele conseguia chegar nas trincheiras e conseguia atacar. Outro lado, nós vamos ter aí os gases tóxicos, como um coquetel Molotov, contra os gases inventados nesse período aí, a invenção da metralhadora. Então cada país inventou um tipo de metralhadora aí que, de acordo com a sua fabricação, o uso do avião. Aqui nós temos um avião alemão, que foi também quem começou a usar os aviões, segundo as pesquisas aqui, foi quem começou a usar os aviões para as guerras. Então os alemães em relação a isso eram muito inteligentes e começou a usar, ou seja, eles pegavam nas trincheiras, ia lá, soltava a bomba batia dentro das trincheiras, então forçava ali os soldados a sair dentro da trincheira. Então a guerra de trincheira vai acabar devido a essa situação. Aí nós vamos ter aí também, bom, os alemães eles inventam aí o que? O submarino. E o submarino da época nada mais era do que colocar um barco sobre o outro, envelopar esse barco todo e jogar esse barco debaixo da água. E conseguir tração para essa barca em cima da outra e conseguir trafegar direitinho lá dentro. E o que deu uma força muito grande para os alemães. Por outro lado, eles vão criar também o chamado o lança-chamas, que era nada mais era do que um tipo de arma que ele utilizado por não sei se querosene ou se era gasolina, não sei, mas ele conseguia lançar uma chama a uma grande distância, e isso fazia com que os países lá que estavam passando por problemas começasse a perceber aquilo ali, e aquela zorra toda começava a decair. Bom, com isso, lembra daquele amigo que eu falei que ele ficava do lado de quem ganhava? A Itália? Em 1915, a Itália resolveu se largar a Tríplice Aliança e se mudou-se para a Tríplice Entente. Não esquecer que a Tríplice Aliança era feita pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Só que a Itália se muda para a Tríplice Entente, que a Tríplice Entente era quem? O conjunto natural, né? Era a Rússia, França e a Inglaterra. E agora a Itália, que abandonou um grupo, entrou no outro. Então, a Itália, a partir daí, se sentiu acobertada, mas a Alemanha ela resolveu fazer uma besteira muito grande em 1917. Ela pegou, jogou seu submarino dentro da água e decidiu declarar guerra a qualquer navio que estivesse trafegando ali. Ou seja, ela atacava de baixo para cima, então o navio não via embaixo, mas era atacado em cima. Imediatamente, o cara vai atacar quem, velho? Vai passando lá um navio lá tranquilo e calmo da Inglaterra.
da Grã-Bretanha e o submarino resolve soltar um torpedo para cima. Nisso, quem é que está lá? Nisso, tem lá 1.198 pessoas dentro desse navio. Morre todo mundo. Só que desses 1.198, vai ter lá 128 que eram americanos. E os americanos têm um nacionalismo muito forte, um queixo duro, e resolveram dizer assim, isso não fica assim, a gente vai entrar nessa guerra também, vai acabar com essa zorra toda. E nisso os Estados Unidos entram na guerra em 1917. Lembrando que até 1917, os Estados Unidos estavam só ganhando um dinheiro com arma. O povo lá guerreando, os Estados Unidos lá vendia arma para um lado, vendia arma para outro. E foi assim que ele se tornou o país mais poderoso do mundo. Bom, a Segunda Guerra de Movimento, a gente vai ter guerra de movimento, guerra de trincheira e guerra de movimento de novo. A guerra de movimento aí vai ser a entrada dos Estados Unidos e do Brasil nessa guerra também. Não vamos esquecer que aqui no porto de próximo a Recife aqui, nós tivemos um navio brasileiro que foi destruído também, segundo as informações da época, por um submarino alemão. Então os brasileiros também se sentiram feridos com isso e pegou... o nome do navio que foi destruído era Navio Paraná, e ele pegou, engajaram nesse conflito e entraram junto com os Estados Unidos para esta guerra. Bom, há uma piada grande aí com esse negócio do Brasil, que dizem que quando o Brasil entrou na guerra, tinha um tipo de golfinho lá, eu não lembro o nome, que estava lá atravessando. Diz que o brasileiro entrou tão assustado nessa guerra que atirou nesse tipo de golfinho aí. E quando foram ver, era simplesmente um animal marinho. E isso se tornou motivo de piada. Mas enfim, mas o Brasil teve uma participação importante nisso, colaborou bastante, mas vai ter uma participação muito melhor na Segunda Guerra, certo? Em virtude da paz, os soldados da Rússia e alemães deslocaram suas tropas em frente ocidental e lançaram uma poderosa ofensiva apoiada pela aviação e pelas Antilhas Pesadas no início de 1918. E recomeçava aí a guerra de movimento. Mas os países da Entente conseguiram reagir. Então a Alemanha queria brigar lá com... dar uma ofensiva, a Alemanha queria dar uma ofensiva aí, só que o país entente começou a reagir e vai aí a Segunda Batalha dos Mornings, que vai ser aquela batalha lá dentro com quase aquela mesma estrutura lá. A Alemanha, ela ataca todo mundo e todo mundo se defende e ataca a Alemanha. Bom, assim, graças à superioridade econômica e militar dos aliados, no caso principalmente a Inglaterra, né, as potências centrais foram sendo derrotadas. Então, em novembro de 1918, o Kaiser Guilherme II renunciava e foi se refugiar na Holanda e dava aí o fim da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha saiu dessa guerra derrotada. E a guerra é finalizada a partir daí. E qual o saldo dessa guerra? O saldo dessa guerra foi justamente o que aí? Um tratado de paz, que foi feito lá em Versalhes, no Palácio de Versalhes, em 1919, com o presidente Wilson dos Estados Unidos, George da Inglaterra e George Clemenceau da França. Então estavam esses três líderes aí importantes, onde esse acordo ele foi assinado. Esse acordo ele tinha a principal característica fazer com que a Alemanha ela não tivesse mais do que 100 mil soldados, não pudesse fabricar armas e tivesse que pagar tudo aquilo que foi destruído na guerra e devolvesse todos os países conquistados.
Bom, isso para a Alemanha foi um desaforo muito grande. Devido a isso, a Segunda Guerra, vamos ter o período entre guerra e vai começar a Segunda Guerra também. No mesmo ano, a Austrália, os aliados assinaram o Tratado de Saint-Germain, que desmembrou o Império Austro-Húngaro, fazendo com que tivesse aí a Áustria e a Hungria, dois países diferentes, dividir os países. Também vai surgir países também como a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. Então vai surgir esses 4 países aí. A Hungria, nesse período aí, o Tratado de Traiano foi entre a Hungria e a Bulgária, com a Turquia, Sèvres, entre os últimos reforçados por outros tratados de mais tarde, Alsácia-Lorena, em 1923, devido à realização das turmas de oposições à Sérvia. A partir daí também nós vamos ter o Tratado de Versalhes, que é esse aí que a gente já viu, onde desmembrou aí os países e a Alemanha ela teve que pagar tudo aí que foi destruído, enfim. Então, basicamente aí vai o que é que de saldo que vai ficar? A Liga das Nações, que vai ser criada em Genebra, com a função de garantir a paz internacional, que também já nasceu enfraquecida porque ela perdeu muito apoio nesse período. Participava também, que não participava, a Alemanha, porque a Alemanha aí foi derrotada, a Rússia, porque era um governo comunista ou socialista, né, como que queiram chamar, os Estados Unidos, porque saiu descontente do Tratado de Versalhes, também ele não quis participar disso. E os Estados Unidos, a partir daí, se tornou a grande potência mundial que a gente conhece até hoje. Aí, de novo, a gente já sabe que nesse período aí vai surgir aí a Tchecoslováquia, a Polônia, a Iugoslávia e a Hungria e a Austrália. Então, o mapa mundi, ela vai ter um mapa europeu, digamos assim, ele vai ter novos países aí participando, alguns países que era grande diminuiu. Você vai ver que diminuiu a Tchecoslováquia, ela vai nascer na Hungria. A Áustria e a Hungria que ela está dividida aqui. A Iugoslávia vai nascer aqui. Nesse sentido aí a Sérvia some. A Itália permanece, a França permanece. A Bélgica está ali no seu lugar. A Alemanha está ali. A Polônia também continua ali no seu lugar. A Rússia aumenta aí seu território. E, enfim, vai aumentar esse país aí. E faltou uma aí que eu falei, mas que eu não estou encontrando aqui, que é a Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia aqui. Tchecoslováquia, Austro-Húngaro e Iugoslávia. Pronto, os 4 países aí nascentes aí. Então, a partir disso aí, a Segunda Guerra ela acaba aí com esse saldo. Muita gente morta, muita batalha aí que aconteceu nesse período. Porém, o saldo total disso aí é que vai nascer um cara aí que vai ficar muito ferrado com tudo isso que vai acontecer, que é Hitler. Lembrando que Hitler ele participou da Guerra de Trincheira. Ele foi acertado, se eu não me engano, por um gás chamado gás sarin. E esse gás sarin ele tinha uma reação muito grave na pele. Então Hitler ele foi tirado do campo de batalha e foi levado para o hospital lá, onde foi tratado. E depois ele começou a fazer suas pregações de superioridade alemãs, até que ele conseguiu a seção e vamos entrar aí no período entre guerra, onde vamos ter aí o nazismo e o fascismo, e depois no período da Segunda Guerra Mundial, ok? Espero que todos vocês tenham entendido. Curta aí a aula. Qualquer dúvida aí, é só me procurar que a gente
tira todas as dúvidas possíveis. Eu acredito que dentro aqui da minha pesquisa, dentro do que eu pude fazer aqui, eu acredito que assim, embora vai ficar muito grande esse vídeo, mas é necessário para que explicasse tudo, ok? Boa aula e boas atividades aí, espero que tenham conseguido compreender tudo.